Oi, oi, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, já que estamos todos bem, vamos dar continuidade aos nossos estudos. E, como eu falei com vocês que nós teríamos outras aulas sobre Grécia Antiga, vamos, a partir de agora, dar continuidade. Vamos dessa vez falar sobre Grécia Antiga, sobre o período clássico e o período helenístico. Além disso, também vou abordar aqui com vocês algumas das principais características da cultura na Grécia Antiga, a questão da mitologia grega, que é muito conhecida até hoje. Então, bora lá? Pegue seu caderno, sua caneta, anote as informações que você achar mais importante, além, óbvio, do resuminho que eu passei para vocês copiarem também. Então, bora lá. Então, galera, na nossa primeira aula sobre Grécia Antiga, nós falamos sobre o período pré-homérico, o período homérico e o período arcaico. Falamos sobre o modo de produção escravista, que é a partir da Grécia Antiga que nós saímos do modo de produção asiático e iniciamos o modo de produção escravista, onde a mão de obra escrava passa a ser a base da economia, né? Conhecemos sobre a ocupação, né, dos povos que formam a civilização grega, que são os aqueus, os eólios, os jônios, e essa interação, essa mistura, ela dá origem à civilização greco-micênica. Falamos também sobre a primeira diáspora grega, também sobre os gênos, a formação dos gênos, da organização social, o poder e influência que os eupátridas possuíam, né? E também da questão da escassez de terras que leva à segunda diáspora grega. No período arcaico, nós falamos sobre o desenvolvimento das cidades-estados, das chamadas polis gregas, e as principais, as que são mais faladas, mais conhecidas, são Atenas e Esparta. Pois bem, agora que nós relembramos, né, comentamos alguns dos principais pontos que abordamos na nossa primeira aula sobre Grécia Antiga, vamos agora dar continuidade. Vamos então falar sobre o período clássico. O período clássico, ele é marcado pelo apogeu ateniense, pelo apogeu da cidade-estado da polis grega Atenas, com a expansão e dominação sobre terras estrangeiras, né? E é justamente aqui que começa um período marcado por alguns conflitos. É quando ocorrem as chamadas guerras médicas e também a guerra do Peloponeso. Então, bora entender como que aconteceu, o que levou a essas guerras, né? Quais acontecimentos te levaram a esses conflitos. As guerras médicas, ela tem o apogeu a partir da expansão ateniense. E o que foram essas guerras médicas? Elas foram a tentativa, olha só, já estamos dizendo, a tentativa dos persas de invadir o mundo grego. E aí, por que tentativa? Porque eles não conseguem. Então, ocorre a vitória, né, de Atenas, e isso aumenta ainda mais a influência dos atenienses. E aí, por conta de toda essa influência e todo esse poderio que Atenas adquiriu, é isso que leva a um novo conflito que eu mencionei, que foi a Guerra do Peloponeso, que é entre Atenas e Esparta. E é por conta disso que ocorre o declínio do mundo grego. Então, por volta de 496 a 448 a.C., tem a tentativa de invasão dos persas sobre a polis grega Atenas, em resposta à expansão ateniense sobre as áreas comerciais marítimas. Lembra que eu falei com vocês sobre os persas, que eles tinham grande influência no comércio marítimo? Então, quando Atenas começa a dominar, a expandir, né, esse comércio marítimo, os persas não vão deixar isso numa boa. Eles vão querer conter esse avanço ateniense, principalmente sobre o mar Egeu. Então, na primeira etapa,
ocorre a vitória ateniense. Essa primeira etapa, ou essa primeira guerra médica, também é conhecida como a Batalha de Maratona, né? Onde um soldado ateniense ele é convocado a percorrer quilômetros e quilômetros, primeiro para pedir ajuda aos espartanos, e depois ele volta para Atenas, e depois ele percorre novamente para Esparta para avisar sobre a vitória ateniense, ou seja, então ele faz uma maratona, por isso esse nome, né? E até quando ele termina o percurso, chegando a Esparta para avisar sobre anunciar a vitória ateniense, ele morreu. Pois bem, após essa primeira investida persa, né, tendo a vitória ateniense, a gente pensa que iria acabar, ia ficar assim? Não. Os persas novamente eles decidem uma outra investida, agora com o imperador Xerxes. Só que Xerxes dessa vez ele começa pelo sul, na península do Peloponeso. Essa península é da cidade-estado Esparta, ou seja, pertence a polis espartana. Essa é a conhecida Batalha dos 300, liderados pelos espartanos Leônidas. Os espartanos estavam em um número muito reduzido, bem menor do que os persas. E, obviamente, apesar dos espartanos conseguirem lutar, tentar defender seu território, eles são derrotados. E aí que Atenas fica receosa, já que os persas conseguiram vencer os espartanos, né? Esparta, que era tão poderosa militarmente, foi derrotada. Então isso deixa Atenas com medo. Então, como uma forma de se precaver, né, de prevenir possíveis invasões, o que Atenas faz? Eles começam a organizar uma confederação, que seria uma liga de cidades que manteriam sua autonomia política e econômica, né? Já que são cidades-estados, lembram que cidades-estados são cidades independentes entre si. Então, eles formam uma liga, mas essa liga criaria uma aliança militar. Essa liga, ela dá origem à Confederação de Delos, que é uma aliança militar liderada por Atenas e que funciona super bem, já que os persas são derrotados, então eles conseguem eliminar os persas do território grego. E então Esparta é libertada, já que eles, quando derrotados na batalha, eles ficaram sob domínio persa. A proposta inicial dessa confederação de Delos era que, após a guerra, a confederação acabaria. Só que Atenas propõe que essa aliança fosse permanente, que ela permanecesse, pois se algum outro império os atacassem, eles conseguiriam se proteger. Essa situação toda favorecia ainda mais, aumentava ainda mais o prestígio ateniense. Então Atenas virou a manda-chuva da parada toda. E é aí que nós temos o apogeu ateniense, desse imperialismo ateniense, da expansão, onde Atenas ela começa a dominar e conquistar regiões comerciais estratégicas. É chamado o século do ouro, no governo de Péricles. E ao mesmo tempo em que está aumentando, né, o imperialismo ateniense, aumenta a democracia ateniense. Lembrando que nós não podemos entender democracia ateniense da mesma forma que entendemos a democracia atualmente, beleza? Por que está aumentando também a democracia ateniense? Porque quanto mais eles estão conseguindo expandir, né, e dominar outros povos, eles estão conseguindo fazer escravos. Eles estão tendo mais escravos. Então, o escravo agora, ele trabalha, né? E o cidadão ateniense, ele vai tendo mais tempo livre para poder participar da vida política. Só que nem tudo são flores. Enquanto Atenas estava na crista da onda, Esparta não estava gostando nem um pouco dessa situação, pois ela estava agora se recuperando, né, do domínio persa, estava conseguindo voltar a ter a sua autonomia e o seu
crescimento, lembrando que Esparta também era uma das principais polis gregas junto com Atenas. Então, óbvio que ela não ia querer ficar para trás. Então, o que Esparta faz? Adota a mesma medida de Atenas, então forma uma aliança para também poder disputar essa hegemonia. Então, Esparta cria a Liga do Peloponeso. E é aí que ocorre mais um conflito. Isso tudo leva à Guerra do Peloponeso, que é o conflito entre Espartas e Atenas, disputando hegemonia política, militar, econômica, enfim, disputando quem era a mais poderosa da Grécia. E olha que louca que é a vida. Já ouviram aquele ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então, olha o que acontece. Esparta queria acabar com essa influência de Atenas. E quem foi a manda-chuva que derrotou os persas no mundo grego? Atenas, não é mesmo? Então, o que acontece? Os persas se unem aos espartanos, pois ambos tinham o mesmo objetivo. Eles queriam barrar o domínio, a influência ateniense. E, obviamente, sendo Espartas e a Pérsia super poderosa, eles conseguem. Então, nós temos a vitória espartana. E aí, por conta desse conflito interno, o mundo grego, a civilização grega, ela começa a enfraquecer, principalmente militarmente. Então, quando cidades e estados vão ficando cada vez mais enfraquecidas, isso favorece que outras regiões, que outras civilizações invadam seu território. E é isso que acontece. Alguns historiadores acreditam que a Guerra do Peloponeso é o suicídio grego. Por quê? Porque são cidades e estados gregas que estão lutando entre si. Elas então estão se matando. Então, com o fim da Guerra do Peloponeso, nós temos também o fim do período clássico e inicia o período helenístico, período de declínio, de decadência do mundo grego antigo. O período helenístico, ele é o período do domínio macedônio sobre o mundo grego, iniciando com a invasão de Filipe da Macedônia e concluída, com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é um dos imperadores mais conhecidos da história, pois ele conseguiu conquistar grandes territórios. Ele conquistou parte da Europa, norte da África, como o Egito e o Oriente Próximo, também a Mesopotâmia e o Império Persa, até chegar na Índia. E a partir do momento em que Alexandre domina o mundo grego, as cidades e estados gregos deixam de existir. Por quê? Porque agora não tem mais autonomia, não podem ser mais independentes entre si, porque agora elas ficam sob o domínio e dependentes do Império Macedônico. E por que esse período é chamado de período helenístico? Por conta da expansão da cultura grega para o Oriente. Então é a partir daí que ocorre uma fusão entre Ocidente e Oriente na cultura helenística. Então, culturalmente, o Império Macedônio, eles eram tolerantes enquanto a permitir que os povos dominados e conquistados continuassem com sua cultura, incorporando então assim cultura do Oriente e do Ocidente. Após a morte de Alexandre o Grande, o Império Macedônio ele é dividido em 3 partes e o declínio do período helenístico se dá com a política expansionista da República Romana, que dominou praticamente todo o território do antigo Império Macedônio. Lembra na nossa aula sobre Roma Antiga, que foi no período da República Romana onde mais ocorreu a expansão do território, o imperialismo romano? Eles conseguiram dominar vários territórios e quando chegou a fase do Império
Roma era um dos maiores impérios. Então é isso, galera. Agora, só para encerrar, eu vou comentar aqui com vocês rapidinho sobre a religião da Grécia. Os gregos, obviamente, eles eram politeístas. A mitologia grega, né, que é a sua religião, ela é super interessante. E de acordo com as crenças, as divindades, elas habitavam o Monte Olimpo, elas tinham características físicas, virtudes e defeitos, assim como os seres humanos. E ela tinha um papel importantíssimo na afirmação da identidade dos gregos, como Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Atenas, Afrodite, Apolo, Hermes, Dionísio, Ares, enfim, esses são alguns dos deuses gregos. Religião essa que vai ser super importante porque vai influenciar na religião dos romanos, né? Lembram que eu falei que o Império Macedônio, que dominou os gregos, vai ser dominado pelos romanos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido essa segunda aula sobre Grécia Antiga, o período clássico que tem as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, e depois o período helenístico, que é o declínio do mundo grego quando é invadido pelo Império Macedônio. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e nos vemos nas próximas. Beijos, beijos e bons estudos!